Olá, seja bem-vindos ao nosso curso de resolução de questões da SpaceX. Nesse curso, você encontrará diversas questões de anos anteriores solucionadas por mim. Você poderá acessar a playlist completa no link que encontra-se abaixo na descrição do vídeo. Já peço para se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Desejo a todos um excelente aprendizado. E aí, pessoal, vamos resolver mais uma questão da Escola Preparatória de Cadetes do Exército? Essa questão caiu no ano de 1996. E ela me fala o seguinte: sabendo que a função y é igual a ax mais b, podemos afirmar que, opção A, o gráfico da função passa sempre pela origem. Opção B, o gráfico da função corta sempre o eixo das ordenadas. O zero da função é b sobre a. A função é crescente para a menor do que zero. E o gráfico da função nunca passa pela origem. E aí, pessoal, como que a gente vai resolver isso? É uma questão praticamente teórica, né? Ele me dá aqui, ó, a lei da função y é igual a ax mais b. E é o seguinte, eu tenho que saber que isso aqui é a lei de formação de uma função afim. Se por acaso você não lembra dos detalhes da função afim, porque muitas vezes ela pode ser confundida. Função afim, função constante, identidade e linear, elas são bem parecidas, mas elas têm uma pequena diferença. E para resolver essa questão, é primordial que vocês saibam essa diferença. Tem uma videoaula aqui no canal que ela fala o seguinte: existe alguma diferença entre funções constante, identidade linear e afim? Tá? E o link eu coloquei aqui na descrição do vídeo. Então, se vocês tiverem muita dúvida sobre essa parte aqui da função, é só assistir essa minha videoaula. Vamos prosseguir então na nossa resolução. Nós temos que saber que o gráfico da minha função afim, ele sempre vai cortar o eixo y em algum ponto. Tá? Ele sempre vai estar tocando o eixo y, que é o chamado também de eixo das ordenadas. Ok? Então é o seguinte, a gente tem que fazer uma rápida análise aqui do que acontece com A e do que acontece com B. Por exemplo, se eu fizer A igual a zero, o meu Y, ele vai se tornar o quê? B. Isso aqui, ó, ele vai se tornar uma função constante. Olha só. Mas a função constante, ele corta o eixo Y? Corta. Ok. Se eu fizer o meu B igual a zero, ele vai se tornar uma função linear. Dessa forma aqui, ó. Vai passar sempre pela origem. Ok? Mas passando pela origem, ele corta o eixo Y? Corta. Então, olha só. Aqui, quando a gente analisa, o gráfico da função passa sempre pela origem, é furada, é falso. Por quê? Ele pode não passar pela origem. Ele poderá passar pela origem, se o B for igual a zero. Tá? Beleza? Então, olha só. O gráfico da função corta sempre o eixo das ordenadas? Pessoal, sim. Ele sempre vai cortar. A condição para que seja função afim é que sempre corte o eixo y. Então, assim, ó, sempre vai cortar o eixo y. Beleza? Essa é a minha condicionante para a minha função ser uma função afim. Ok? Vamos dar, só a título de conhecimento, vamos aqui analisar o porquê as outras
todas são falsas. Mas vamos analisar. Olha só, o zero da função é b sobre a. Pessoal, qual é o zero da função? É a raiz. É justamente aqui, ó, onde o gráfico ele corta o meu eixo x. Para isso, eu tenho um valor de x e meu y é igual a zero. Naquele vídeo que eu citei aqui sobre a diferença entre as funções, lá eu falo o seguinte, que aqui, ó, a gente tem x e y. E como é raiz, eu tenho x e o valor de y é igual a zero. E eu falei lá o seguinte, que y é a mesma coisa, é sinônimo de eu falar f de x. Quando eu tenho raiz, esse valor aqui, ó, de y, ou f de x, que é a mesma coisa, ele tem que ser igual a zero. Então, se eu tenho a minha lei da minha função sendo igual a ax mais b, é só eu jogar esse valor de y para zero. Então, zero é igual a x mais b. Assim, eu tenho a raiz da minha função. Então, o que acontece? Eu passo o b para lá, eu vou ficar assim, ó, com ax igual a menos b. Então, esse valor de x aqui é justamente esse valor aqui, ó. Então, o que acontece? Eu tenho que x é igual a menos b sobre a. Então, é o seguinte, toda vez que eu quero calcular a raiz de uma função afim, é só eu falar o seguinte, que x é igual a menos b sobre a. E aqui, ó, ele fala que o zero da função, ou seja, a raiz, é b sobre a. A gente conhece muito por raiz, né? Mas é também chamada de zero da função. Por quê? Meu y ele é igual a zero. Ele só colocou esse zero aqui, que é uma notação pouco usada, mas que a gente deve saber. Mas isso aqui é para confundir ali o candidato. Beleza? Então, olha só, a função é crescente para a menor que zero? Não, pessoal. Né? Quando a é menor que zero, eu vou subir aqui o quadro para a gente analisar melhor a letra D, que ela afirma, a gente já sabe que a letra D é uma opção falsa, mas vamos estudar ela aqui, o porquê. Pessoal, é o seguinte, a gente tem a parte de comportamento da função. Escrever aqui, comportamento. Ou seja, como que essa função ela vai se comportar, né, durante o seu domínio. Vamos pensar dessa forma. Esse tipo de função, função afim, ele se comporta de duas maneiras. Ou ela é crescente, ou essa função é decrescente. Beleza? Então a gente já sabe que a função afim ela apresenta dois tipos de comportamento, ou crescente ou decrescente. Tá? Pessoal, ela é crescente se o meu A ele for maior do que zero. E o meu ângulo alfa ele for menor do que 90. Ela vai ser decrescente se o meu A ele for menor do que zero. E o meu alfa ele for maior do que 90. Vamos ver quem é A e quem é alfa? Ah, detalhe, né, pessoal? O A maior que zero, a função fica assim, ó. O A aqui ele é positivo, ó. E com o A menor do que zero, a carinha da minha função, ela fica assim, ó. Aqui tem um menos, ó, porque o A é negativo, ó. Beleza? Tá. Agora a gente tem, eu vou desenhar os dois gráficos aqui. Na verdade, um esboço, né, de ambos os gráficos. Nós temos aqui o eixo Y e aqui o eixo X. Beleza? Quando o meu A é menor do que zero, é o seguinte, ó. Vou fazer aqui o gráfico em verde, tá, pessoal? Aqui, ó. Esse aqui, ó, é o meu f de x. Vocês reparem, quem é esse ângulo alfa?
é o ângulo entre o eixo X, a abscissa, até chegar o meu gráfico no sentido anti-horário. Beleza? Esse aqui é o meu ângulo alfa. Tá? Eita, deu uma zica aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui o X. Pronto. E quem é... Aí o que acontece na função decrescente? Meu gráfico ele fica dessa forma. Quem é o meu ângulo alfa? O meu ângulo alfa é esse ângulo que parte do eixo X e vai até o meu gráfico. Esse é o meu ângulo alfa. Beleza? Reparem o seguinte, que na função crescente eu tenho o A maior que zero, então esse meu ângulo alfa ele é menor do que 90 graus. Beleza? E aqui na função decrescente eu tenho o meu A menor do que zero e o meu alfa maior do que 90 graus. Aí a minha função é decrescente. Tá bom, pessoal? Então tá. Vamos aqui, ó. Então eu já sei que se a minha função é crescente, o meu A deveria ser o quê? Maior do que zero. E não é o que acontece. O meu A é menor do que zero. Para que essa opção tivesse certa, teria que no lugar de crescente colocar decrescente. Então vamos para a próxima letra, pessoal. Vamos analisar aqui a última letra, né? Nós sabemos que ela é falsa, vamos ver o motivo. Ela fala assim, o gráfico da função nunca passa pela origem. Pessoal, lembra que nós vimos lá na explicação inicial que o gráfico de uma função afim, ele sempre vai cortar o eixo Y. Aí a gente analisou o seguinte, se o A for zero, a função é uma constante, ou seja, y é igual a b. Tudo bem, ela não passou pela origem. Até aqui tá tranquilo. Mas se por um acaso o meu b for igual a zero, ela vai se tornar uma função chamada aquela função linear. Ou seja, f de x é igual a ax mais zero. Então, conforme joga esse zero do b aqui, ele vai jogar o meu gráfico da função passando na origem. Tá certo? Então, por isso que essa alternativa aqui é uma alternativa falsa. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima videoaula. Agradeço a sua presença. Se de repente esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de clicar no sininho para estar recebendo as nossas atualizações, pois desta forma você ajudará a fortalecer o canal e estará incentivando a produção de mais conteúdos. A gente se encontra na próxima videoaula.